Por que a história do Egito Antigo foi escondida de nós? Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero começar com um fato. Como vocês sabem, nos vídeos que eu fiz sobre as pirâmides, eu falei sobre a questão das pirâmides de Saqqara, de Dashur e de Giza. Agora, um ponto muito importante que eu esqueci de mencionar é que, apesar de que a pirâmide de Giza e Saqqara já estiveram abertas para turistas há muito tempo, a pirâmide de Dashur, que é mais de 4.500 anos de idade, ela só foi aberta para visitantes pela primeira vez uns 2 meses atrás. Então eu tive a oportunidade de ser uma das primeiras pessoas a estar dentro desse monumento histórico, antiguíssimo, e agora eu entendi por que essa pirâmide só foi aberta esse ano. Porque ela é uma das chaves para confirmar justamente essa teoria de que as pirâmides não são tumbas e de que, como eu falei, Dashur não foi a primeira pirâmide a ser construída, mas sim a primeira pirâmide a ser construída após a morte dos Néflins, dos anjos caídos. Então, este é um ponto importantíssimo, que muitas pessoas falam, a Débora ignora a informação de arqueólogos, de historiadores. Não, não é isso não. Acontece que esses arqueólogos e historiadores nunca tiveram nem a chance de estar dentro dessa pirâmide de Dashur. Então, o que eles estão falando é provavelmente o que eles leram nos livros de história. A gente sabe quem escreveu os livros de história, né? Mas eu quis mencionar esse fato, depois eu vou estar fazendo um vídeo só contando a minha experiência de estar visitando essas pirâmides. Vou fazer também um vídeo em inglês sobre isso, então não percam. Mas a temática de hoje, então, é a questão do Egito Antigo. Como a gente sabe, como eu falei, já muitas das coisas do mundo de hoje podem ser traçadas de volta ao Egito Antigo. Coisas como sociedades secretas. Eu já fiz vídeo falando das sociedades secretas, da simbologia delas, o olho de Horus, o olho que tudo vê. Isso pode ser traçado diretamente de volta ao Egito Antigo. Agora existem outras coisas também, claro, aquela simbologia da pirâmide, a simbologia das 2 colunas, a simbologia do falcão, da águia, né, da cobra, tudo isso pode ser traçado de volta ao Egito Antigo. Agora existem outras coisas também que podem ser traçadas de volta ao Egito Antigo que ninguém comenta. Por exemplo, a questão de horóscopo. Essa é mais uma questão. Os egípcios foram as primeiras pessoas a utilizar a ideia e o conceito de horóscopo, tanto que se você for no Egito, você vai encontrar referências ao horóscopo em todos os cantos. Inclusive tem até aqui comigo um pergaminho que me foi dado de presente, mostrando aqui a constelação de Virgem, que foi agora a constelação de Setembro, terminando agora mudando para Libra. Então, o horóscopo está presente em todos os aspectos do Egito, mas eu nunca aprendi isso na escola. Acho que ninguém aprendeu. Acho que se você se perguntar da onde que vem essa questão dos horóscopos, ninguém vai saber responder. Pois eu estou te respondendo agora, vem do Egito Antigo. Além de outras coisas, como a questão religiosa. Percebam que eu já falei muitas vezes que as religiões, inclusive as 3 religiões monoteísticas, foram infiltradas por essas sociedades secretas. Uma das maneiras de comprovar isso é a adoração ao sol. Os egípcios adoravam ao sol antes dos outros deuses que eles tinham, e essa adoração ao sol é uma coisa infiltrada em todos os aspectos da nossa sociedade moderna. A gente vê isso através de símbolos, até mesmo símbolos que a gente não entende o que eles significam, como a Estátua da Liberdade, que tem os raios solares saindo, ou até mesmo as imagens que mostram de Cristo ou de santos, que tem aquele sol, é um sol por trás da cabeça. É daí que vem tudo isso. E uma das organizações da história a normalizar essa adoração ao sol foi justamente o Império Romano. Tanto que a gente vê até mesmo no mundo ocidental essa questão do domingo. A própria Igreja Católica guarda o domingo ao invés de guardar o sábado, que é o correto. E, como eu falei, aquela questão do domingo em inglês e em alemão, e também em outras línguas nórdicas, representa o dia do sol, Sunday, dia do sol, Sonntag. Então, isso também achei bem interessante. Então, essa simbologia do sol, esse paganismo original que é adoração a qualquer coisa que não seja o Criador de verdade, isso o mundo moderno pegou também dos egípcios antigos. Então, a questão da astronomia foi muito influenciada pelo Egito Antigo. Inclusive, eu tenho aqui, que eu quero compartilhar com vocês, uma coleção de livros de história alternativa. Ou seja, uma história que não é aquela que é contada nos livros oficiais do sistema educacional. E nessa coleção eu já apresentei no vídeo que eu falei sobre a Tartário, já apresentei essa coleção, e eu consegui então adquirir 4 dos 7 livros. Tem 7 livros, eu só encontrei 4 para comprar. E, inclusive, esses foram alguns dos livros mais caros que eu já comprei até hoje. É um livro assim que não é disponibilizado em qualquer livraria. Para caçar ele, eu tive que encontrar ele online, enfim, mas valeu a pena.
Inclusive porque o volume número 3 fala sobre o Egito Antigo, fala sobre a geometria sagrada, fala sobre a astronomia dos egípcios. Então, muito do que a gente conhece hoje sobre a questão de geometria sagrada, tanto para a questão das sociedades secretas como para o conhecimento geral ou questões de astronomia, vem do Egito Antigo. Esse livro aqui eu também quero mencionar para vocês. Esse foi um livro que eu comprei na Rússia. E eu comecei a ler ele um pouco tempo atrás, porque é um livro de leitura difícil, até porque ele está em russo. E eu achei aqui uns pedaços interessantíssimos. Inclusive, só no começo do livro aqui você já vê a questão falando assim que... Só que eles falam, esse livro não acredita na criação de Deus, mas acredita na criação de que seres alienígenas vieram, blá blá, mas a história que conta aqui é mais ou menos a mesma. Aqui tá falando que há 3.000 anos atrás, esses seres vieram e daí ensinaram esse conhecimento para os egípcios. Ponto mais interessante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tem um capítulo falando sobre a geometria sagrada. E nesse capítulo da geometria sagrada, fala sobre a questão da maçonaria, com certeza. Fala que vocês podem ver o olho de Horus, que é uma referência ao Egito Antigo, e o compasso da maçonaria. E daí explica como a geometria sagrada prova a existência de alguma coisa que nos criou. Então, tudo essa questão que as sociedades secretas, esse conhecimento oculto que elas mantêm escondido de nós, pode ser traçado ao Egito Antigo. Inclusive essa prática de adoração a alguém que não seja Deus. E até mesmo essa ideia de anticristo. Como eu falei, a primeira noção de anticristo para mim foi Horus. Horus, o filho de Osíris e Isis, 2 deuses egípcios. Horus, para mim, é a primeira representação do anticristo, porque pega tudo que deveria ser de Cristo e inverte praticamente. Então, por isso, essa obsessão com o olho que tudo vê, porque essas organizações secretas, elas trabalham para quem? Não trabalham para Deus, elas trabalham pro anticristo, justamente o demônio. Tem apenas uma coisa que o mundo atual não pegou do Egito Antigo, inclusive é o maior motivo que a história do Egito Antigo e também de outras civilizações é escondida de nós até hoje. No colégio, o que você aprende? Você tem lá uma aula de história, daí você aprende meio por cima, mais ou menos as datas sobre o Egito Antigo, um pouco da cultura e pronto, ninguém fala mais nada. Só que a questão é uma só. Os egípcios, além de outros povos antigos, não só os egípcios, mas outros povos antigos, eles tinham conhecimento avançado em astronomia, em arquitetura, inclusive muito da arquitetura do Egito Antigo influenciou a arquitetura moderna da Europa e de outros cantos do mundo. Muito disso vinha de lá. Então, essas sociedades, elas eram mais avançadas do que nós? Eram. E um ponto que hoje a gente não vê é a questão da energia. Eu já fiz um vídeo sobre as pirâmides, onde eu falo justamente que as pirâmides eram algum tipo de reator de energia. Isso qualquer pessoa que tiver um conhecimento básico sobre tumbas versus pirâmides vai te falar isso. Por isso que eu passei 8 dias entrando dentro de tumbas, dentro de pirâmides, e eu consegui acesso exclusivo a algumas tumbas ao redor das pirâmides. Então, para mim, isso foi muito especial para ver com os meus próprios olhos essa fabricação da história. Então, as pirâmides eram usadas como condutores de energia, sim, alguma forma de alguma tecnologia que fornecesse energia para as pessoas. Porque para e pensa, as pessoas no mundo antigo, elas não viviam como animais, que nem muitas vezes as pessoas querem mostrar, a história quer mostrar, elas eram ignorantes. Não, elas viviam muito bem, mas elas não usavam a energia suja que a gente tem hoje, que é aquela energia através do carvão, através do petróleo. Por que esconder de nós a energia limpa é importante? A energia usada pelos povos antigos, que é a mesma energia que Tesla descobriu, é aquela energia que existe naturalmente na Terra, aquela energia que qualquer pessoa pode acessar. Isso faria com que as pessoas tivessem acesso livre à energia. E a gente sabe que a humanidade sempre foi escravizada. Mesmo na época dos egípcios antigos, com energia gratuita, o ser humano ainda era escravizado. Só que naquela época, um escravizamento físico. Hoje, que a gente não tem mais esse conhecimento sobre essa energia limpa, o ser humano é escravizado de outra maneira, que é a maneira da Matrix que a gente tanto fala. Que mentalmente você é escravizado, porque você pensa, eu sou livre, né? Eu posso... todo sexta e sábado à noite eu posso sair, se eu quiser viajar eu posso viajar, mas é só no sábado e no domingo, porque de segunda a sexta eu tenho que trabalhar, e eu só posso viajar
se eu marcasse com 1 ano de antecedência, porque eu preciso marcar uma passagem barata, um hotel barato. É assim. Por quê? Porque a gente não é livre, porque a gente tem que trabalhar todo santo dia para pagar a conta de luz, para pagar a conta de gás, para pagar todas essas contas. Por isso, isso nos mantém presos ao sistema. Enganar a gente, mentir, esconder a energia livre das pessoas faz com que as pessoas tenham que ser escravas do sistema financeiro que a gente tem hoje. O próprio sistema financeiro de hoje é uma farsa, porque ele é baseado não em ouro ou em metais preciosos, como era inclusive no período do Império Romano, mas ele é baseado em fiat currency, ou seja, em dinheiro fiat, em dinheiro falso, em dinheiro que nada mais é do que papel impresso pelo Banco Central. Então, é assim que a gente é escravizado hoje e é por isso que parte do conhecimento do Egito Antigo é escondido de nós e outra parte não é escondida, mas é colocada na nossa cara de uma maneira que a gente não entende. Por quê? Porque o sistema educacional nunca ensinou para nós o que significa esse olho de Horus, o que significa a astronomia, de onde vem a astronomia, quem ensinou para os humanos a astronomia, porque os próprios egípcios, quando construíram as pirâmides de Giza, elas foram construídas em alinhamento perfeito com as constelações. Então, o conhecimento deles é de onde a gente tem o conhecimento hoje para todas essas questões de astronomia, de astrologia, enfim. Então, por isso que a sociedade moderna, o mundo hoje, esconde de nós o Egito Antigo por causa do conhecimento que, se a gente ligar o que a gente vê hoje com o conhecimento deles, daí a gente vai entender de onde vem tudo isso. Quando a gente chegar nas origens, a gente entende de onde vem tudo isso. Por isso que eu venho falando nos vídeos lá da semana passada, eu falei da questão dos deuses caídos, dos anjos caídos, serem os deuses egípcios, enfim, porque quando a humanidade entende, quando a humanidade une os pedaços do quebra-cabeça, aí fica muito mais difícil mentir. Então, esse é um dos motivos que a história do Egito Antigo foi escondida de nós, e também é uma das maneiras de a gente perceber a influência do Egito Antigo no mundo de hoje. Depois eu quero fazer um vídeo mais tarde só falando do que do Egito Antigo foi adaptado para o mundo de hoje, que daí a gente vai olhar a questão de sociedades secretas, quais símbolos elas adaptaram. Isso é mais pra frente. Hoje eu queria falar justamente por que a história do Egito Antigo, assim como a história de outras civilizações antigas, foi escondida e modificada de nós, para manter a gente preso nessa matrix de energia barata, energia suja, que garante com que a gente tenha que acordar todo dia de manhã, acordar, trabalhar. Imagina um mundo onde a gente tem energia gratuita e energia limpa, sem destruir o planeta e, ao mesmo tempo, gratuita, que qualquer pessoa pode ter. Não haveria mais a necessidade de todo mundo ter que acordar todo dia e ir para o emprego que odeia, trabalhar como escravo, não é verdade? Mas daí já seria imaginar um mundo completamente diferente, né? Então, deixamos isso para depois. Mas eu vou resumir o vídeo por aqui. Como eu falei, depois mais tarde eu quero mostrar imagens exclusivas aí de dentro da pirâmide de Dashur, entre outros lugares, umas tumbas exclusivas que eu visitei também. E eu quero recomendar essa cronologia de livros. O nome do cara é Anatoly Fomenko. E eu vou deixar na descrição, tá? Para quem quiser aprender sobre o Egito Antigo, é o livro número 3. O livro número 2, se não me engano, fala da questão do Império Romano, tal. Então, cada livro tem um tópico. E também eu vou deixar o nome desse livro aqui, apesar de ele estar em russo. Brasileiros que conseguirem ler em russo, leiam, porque esse livro tem muita coisa importante, principalmente na questão da geometria sagrada. Fala muito como a geometria sagrada está em toda a criação. Porque a questão da geometria sagrada não é um conhecimento diabólico, é um conhecimento que vem de Deus, só que foi mantido oculto, porque as sociedades secretas sabiam que se o ser humano soubesse de todo esse conhecimento aqui, ele ia com certeza se recusar a ser um escravo como é hoje. Por isso que o sistema educacional é uma porcaria, como a gente vê hoje. Mas então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pelo apoio. Eu vou deixar aqui o link do Patreon. Não se esqueça de conferir o Patreon. Tem muito material acadêmico sendo liberado lá. E também vou deixar o link para doações. Quem tiver interesse também, agradeço muito. Então, muito obrigada e tenha um ótimo dia.